Dia de jogo importante na Copa do Brasil. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes desta partida entre Asa de Arapiraca e Goiás, esse primeiro compromisso na competição milionária aqui no futebol brasileiro. Além disso, comentar sobre a situação do zagueirão Caetano, aquele mesmo que fez um bom campeonato brasileiro do ano passado com a camisa do Goiás, não vem sendo aproveitado no Corinthians e a direção do Goiás monitora a situação do jogador, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto. E uma atualização envolvendo o meio atacante surgindo muito bem no elenco agora de cima, apenas 17 anos de idade, consegui confirmar a sua multa no futebol para o exterior. Qual é essa multa? Uma porcentagem também que o Goiás ficaria de uma eventual negociação do seu craque jovem, né, ainda nesse começo de campeonato goiano. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Quero comentar com vocês sobre esses vários assuntos. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Essa partida contra o Asa, que acontece às 7 horas da noite, irei fazer o pós-jogo aqui por volta das 9h30, no máximo 10 horas. Já temos aqui o nosso vídeo e tomara com a classificação no maior do Centro-Oeste. Outro recado que quero passar para vocês é da Mania Bet Pix, para você palpitar no jogo do Goiás hoje na Copa do Brasil, como por exemplo uma cotação excelente, uma vitória do Goiás fora pagando R$ 1,53, um empate R$ 3,75, então essas cotações lá do pessoal da Mania Bet Pix. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando que você pode fazer um depósito a partir de R$ 1 e a sua aposta também a partir de apenas R$ 1. Isso mesmo, agora nesse comecinho de mês, vamos supor que você deposite lá R$ 5. Você pode palpitar tranquilamente nessa partida do Goiás na Copa do Brasil e vários outros duelos interessantes na competição nacional, como por exemplo Nova Iguaçu e Vitória. Eu vou no empate nesse compromisso também, pagando R$ 3 a cada real apostado. Teremos Bahia de Feira enfrentando o Bragantino lá na Bahia, o Atlético Goianiense enfrentando o Atlético de Alagoinhas também, com a vitória dos mandantes pagando R$ 4,75, o empate 3,30, Grêmio Campinense, Manaus e Camboriú, ABC, vários outros clubes tradicionais do futebol brasileiro dentro de campo. Você pode palpitar com o nosso parceiro aqui do canal. O link você encontra do site aqui embaixo na descrição e do WhatsApp também você encontra os dois links. Deixei certinho, agitadinho aqui para vocês. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a Copa do Brasil. Goiás e Asa, né? Asa e Goiás se enfrentam na cidade de Arapiraca, em Alagoas, no estádio Fumeirão, para uma classificação equivalente para a equipe esmeraldina de R$ 1.400.000 nesta primeira fase. O técnico Guto Ferreira não terá grandes problemas em relação a essa escalação. O único jogador que vinha participando do time nas últimas rodadas, inclusive entrando bem, que estará de fora, é o Felipe Costa. A única dúvida é em relação, por exemplo, à zaga. Se mantém o Lucas Alter juntamente com o Bruno Melo, ou pode, por exemplo, acontecer a entrada do Sidmar ali para fazer aquele miolo de zaga. Já até havia comentado isso no nosso pós-jogo contra o Goiânia, que parece que faltou um zagueiro naquele jogo do Goiás. O time ficou muito espaçado, principalmente no meio e nas bolas aéreas. Se dependesse de mim, eu faria apenas uma modificação, colocaria o Sidmar na vaga do Diego Gonçalves e deixaria o time com 3 zagueiros, mas tendo uma qualidade melhor na saída de bola com o Bruno Melo, no jogo aéreo e também na parte ofensiva, deixando, por exemplo, o Cauã mais solto, principalmente pelo lado direito. Mas enfim, técnico Guto Ferreira, segundo informações do Globo Esporte, uma provável escalação aí que eu vou deixar aqui para vocês, possivelmente com o Tadeu no gol, lateral direita com o Apodi, os dois zagueiros Lucas Alter na direita, Bruno Melo na esquerda e na outra lateral o Sander. Meio de campo com o Felipe e o Zé Ricardo, um pouco mais à frente o Cauã, e lá na frente o Vinícius na esquerda, o Diego Gonçalves pelo lado direito e o Nicolas centralizado. Essa é uma boa escalação. Outras boas alternativas também no banco de reservas, né? Tem ali o Alisson para o setor ofensivo, que vem entrando bem nas últimas partidas. No meio de campo o William Oliveira, o Johnny Lucas também ficando à disposição, o Marquinhos Gabriel, lateral direita também com o Bruno Santos, caso configure uma característica diferente no decorrer da partida, e também outros bons jogadores, o Hugo, que vem jogando bem, ela de Alagoas também, né? Tomara que isso dê sorte para o lateral esquerdo esmeraldino. Um elenco bem completo, ainda bem, para esse jogo fora de casa, com a arbitragem do Douglas Marques das Flores, ele que é de São Paulo. Os outros assistentes, o Evaristo de Melo Lima e o Miguel Catanel Ribeiro, todos de São Paulo, exceto o quarto árbitro. Mas enfim, essa provável escalação do Goiás, pode deixar a sua opinião. Como eu falei para vocês, eu colocarei o Sidmar não para ficar um time mais defensivo, é óbvio que vai ficar mais defensivo, mas assim, eu acho que encaixa um pouco melhor nessa característica do Guto Ferreira. Passando agora para o Asa, que vem fazendo uma boa disputa, né, do campeonato alagoano nesta atual temporada. Vem de uma vitória contra o Cruzeiro, também de Arapiraca, no último final de semana. E o técnico, o Evaristo Pisa,
terá as voltas de 2 jogadores, o lateral esquerdo Wendel e também o volante Zé Ricardo, que estavam suspensos neste último duelo no campeonato estadual. Até aqui na temporada são 11 partidas, com 6 vitórias, 3 empates e outras 2 derrotas, uma delas inclusive para o CRB, em um jogo fora de casa. E para esse jogo, uma provável escalação aí segundo o Globo Esporte, com o goleiro Flávio Henrique, lateral direita com Lázaro, os 2 zagueiros do Christian Luca e o Fábio Aguiar, lateral esquerda com o retorno do Wendel. Meio de campo Zé Wilson e o Fidelis, um pouco mais avançado o Anderson Feijão, que esses últimos dias até marcou um golaço de bicicleta. Lá na frente o Joãozinho pelo lado direito, o Vitinho na ponta esquerda e o Lúcio Maranhão centralizado. Os jogadores mais conhecidos dentro desse elenco, diria que o Júnior Viçosa, mas ele está se recuperando de uma lesão no joelho, né? Ainda não estará à disposição. O esquerdinho, aquele meio atacante também que passou no Goiás em 2014, faz parte do elenco do Asa, mas também não estará possivelmente nesse time titular. Os jogadores mais perigosos, o Anderson Feijão, que costuma fazer essa região mais centralizada, às vezes caindo também pelos lados. O Joãozinho, um ponta direita que jogou muito tempo também no futebol mexicano. O Lúcio Maranhão, centroavante experiente aqui no futebol brasileiro, ex-CRB, Fortaleza. Bom, até um time ajeitado do Asa para esse compromisso fora de casa. Obviamente, né, o Goiás, como um time de Série A, deve propor o jogo, mas não precisa necessariamente buscar uma vitória, já que o empate classifica automaticamente nesse jogo lá no estádio Coaraci da Mata Fonseca, né? Coaraci, o famoso Fumeirão na cidade de Arapiraca. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua provável escalação. Essa partida que terá transmissão lá do Premier, então para você que quer assistir no Premier, essa partida entre Asa e Goiás na primeira fase. E só para falar rapidamente do histórico, são 5 partidas no total, com 4 vitórias do Verdão e apenas um empate. O último compromisso lá em 2012, na Série B do Campeonato Brasileiro. Até deixei uma camisa aqui daquela época, né? Tomara que dê sorte pro Goiás nesse jogo de hoje. Bora falar agora sobre o zagueirão Caetano, aquele mesmo jovem, né, que passou aqui pelo Goiás na Série A do ano passado, 23 anos de idade e não vem sendo utilizado no Corinthians na disputa do Campeonato Paulista. Uma das prioridades da diretoria esmeraldina até o início da Série A do Campeonato Brasileiro, no mínimo mais um zagueiro pelo lado esquerdo e um meio atacante deverão se enxergar nessa composição de elenco do Goiás. Eu até arriscaria dizer que pelo menos 4 jogadores, um zagueiro canhoto, um lateral direito, um meio atacante e também um jogador de velocidade pelas beiradas do campo até a disputa da Série A, mas obviamente o elenco não necessitando, entre aspas, né, não acho que vão chegar jogadores a rodo assim, e principalmente deixando uma grana extra na metade da temporada, naquela segunda janela de transferências, né, é muito importante isso também para a recolocação de alguns jogadores no time. Mas um jogador que pode pintar, por que não, nesse começo de ano ainda, é o zagueirão Caetano. Isso porque, como eu falei para vocês, ele no ano passado não queria sair do Goiás, o Verdão também tinha esse interesse de continuar com o jogador, mas por empréstimo. No Corinthians ele inclusive renovou seu contrato agora ainda nessa temporada, onde iria até fevereiro do ano que vem, estendeu até dezembro de 2024. Mesmo assim, só ficou no banco de reservas em praticamente todas as partidas do Corinthians, principalmente dentro de casa, né? Ele costuma, quase todos os jogos do Corinthians até aqui nesse Campeonato Paulista, ele ficou no banco, mas não vem sendo utilizado pelo técnico, acho que é Fernando Lázaro, enfim, só sei que tem Lázaro no sobrenome dele, não vem sendo utilizado o zagueirão ex-Goiás. E a direção do Verdão procurando esse zagueiro pelo lado esquerdo, interessa sim pelo Caetano. Não quer dizer que tem uma proposta, que tem, por exemplo, conversas adiantadas com o jogador, nada disso. É um nome que agrada a direção, obviamente, todo mundo queria que ele ficasse aqui por parte da comissão técnica e também da diretoria, e observa atentamente os próximos passos do jogador no Corinthians ou em outro clube, especialmente aqui no futebol brasileiro. Ele que, como eu falei para vocês, esse contrato até dezembro do ano que vem, o Corinthians que vem enfrentando alguns problemas, né, dentro da sua defesa, o Gil já muito experiente, vira e mexe, dá uma vacilada, o Balbuena caindo muito de rendimento e o Bruno Mendes se destacando, mas tem contrato só a metade da temporada. Desta forma, eu acho difícil o Corinthians fazer uma liberação gratuita do jogador, porque mesmo ele não utilizando, ele fica ali de stand-by e até mesmo uma segurança, porque é sim um zagueiro aceitável, confiável para o Corinthians, mesmo tendo esse contrato longo, várias vezes emprestado, nunca fez nenhuma partida no elenco principal da equipe paulista. Surgiu ainda lá no time de cima na temporada de 2019 e um rápido empréstimo para o Oeste. Disputou inclusive aquela Série B. Jogou também no Coritiba, Oeste, São Caetano, CRB, onde jogou muito bem na Série B de 2021 e no ano passado pelo Goiás, 42 partidas com um gol marcado, vários deles desses jogos bons dele, né? E pegou um ritmo após a chegada do Jair Ventura na primeira divisão, foram 26 aparições. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse monitoramento. A diretoria do Goiás fica atenta a respeito dessa situação
do Caetano. Uma própria informação do André Rodrigues no ano passado é que a direção topava sim fazer algo diferente, mas não propor uma compra de quase, por exemplo, 5 milhões de euros, que era o que o Corinthians estava pedindo no final da temporada passada. Isso não fazia muito sentido, mas o Caetano, que também tinha esse interesse de continuar no Verdão, uma disputa, por exemplo, de uma Copa Sul-Americana, nesse momento não está descartado, não vem jogando por lá, mas como eu falei, acho um pouco complicado o Corinthians liberar o jogador, por conta principalmente da falta de opções dentro do seu elenco. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse monitoramento, digamos, esse interesse, esse bom jogador que pode ficar aí à disposição no mercado, sem dúvida nenhuma, agregaria demais aqui na zaga do Goiás. E para completar o nosso vídeo hoje, quero trazer uma atualização de uma notícia que eu já havia comentado na última segunda-feira, agora com os valores em relação à multa do exterior para o exterior do meio atacante Cauã. Apenas 17 anos de idade e até aqui, nessa atual temporada, soma 5 partidas no elenco principal, com 2 gols marcados e outras 2 assistências. Já havia feito também um jogo na Copa Verde do ano passado em uma assistência diante do Real Noroeste. O Cauã, que eu havia confirmado com o Eduardo Pinheiro, essa multa aqui no futebol brasileiro de apenas 3 milhões de reais. Entretanto, existe um acordo de cavalheiros, um acordo entre os clubes aqui do futebol brasileiro das principais ligas para não ficar comprando os jogadores desta maneira, até mesmo para não ter uma hipervalorização do jogador que já tem ali 15, 16 anos e um salário, vamos supor, de 30 mil reais mensais, para elevar, obviamente, a sua multa rescisória e, obviamente, também uma boa relação entre as equipes. Um caso curioso dessa questão, envolveu o centroavante, o Vitor Roque, que saiu do Cruzeiro para o Atlético Paranaense com uma multa muito baixa. Enfim, em relação ao Cauã, essa multa de 3 milhões de reais, se a gente dividir por 2 mil, porque a base para cálculo de multa rescisória aqui no futebol brasileiro é o valor do salário do jogador vezes 2 mil. Então, chegando nessa quantia, segundo lá o pessoal do Diário de Goiás, 3 milhões de reais. Essa multa, então, possivelmente o Cauã recebendo esse teto mesmo normal das categorias de base do Goiás, entre 1.500 a 2.000 reais. Essa informação novamente exclusiva aqui do Goiás News, confirmei com o Eduardo Pinheiro, que ele me garantiu que o valor da multa rescisória do Cauã para o futebol do exterior é de 9 milhões de reais. Então o Goiás ficando um pouquinho mais seguro em relação a esta questão. Mas ainda assim, 9 milhões para R$1 pro euro, que está aí na casa de 5, às vezes beira 5,5, 6, não é tanta coisa assim. Estamos falando de aproximadamente 2 milhões de euros, com alguns impostos, 2 milhões de euros já seria o suficiente para o pagamento de uma multa rescisória do jogador. Ainda estou confirmando com o Eduardo Pinheiro, estou aguardando a resposta dele, se existe um acordo de cavalheiros entre clubes, por exemplo, a CBF, com outras instituições, por exemplo, federações, melhor dizendo, de outros países que impeçam, por exemplo, algum tipo de contratação assim, mas pelo menos dentro do meu conhecimento, apenas no futebol brasileiro existe esse acordo de cavalheiros entre os clubes aí para não pagamento dessa multa rescisória de atletas aqui do Brasil. No exterior, eu acho que o papo já é diferente. Mesmo assim, uma quantia que não é justa pelo futebol que ele vem apresentando e principalmente por conta da sua idade, mas deixa o Goiás um pouquinho mais seguro em relação a essa situação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. 5 partidas do Cauã, hoje tem a Copa do Brasil, nada melhor do que um bom destaque também em uma competição nacional para dar aquele empurrão na sequência do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a direção do Goiás já trabalha assim com a sua renovação de contrato para a sequência do ano e principalmente o aumento do seu salário, não só para o aumento da sua multa rescisória automaticamente, mas também para o jogador ser bem compensado, já que, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que fica no banco, recebe aí, eu não sei exatamente, mas no mínimo uns 80 a 100 mil reais mensais, e um jovem desse que surge muito bem, jogando muita bola, ganhando 1.500, 2.000, é de fato um absurdo, mas é o preço de estourar muito jovem. Tomara que firmem bons contratos também na sequência da sua carreira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogador e se tem potencial, por que não, para ser o titular, o camisa 10 encontrado aí pelo Goiás para a sequência da temporada. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Mania BetPix para você palpitar nesse jogo do Goiás contra o Asa. Lembrando, uma vitória do Verdão fora está pagando R$1,53 a cada real apostado, então ótimas cotações. Por exemplo, você colocando R$10 numa vitória do Verdão, você tem de volta R$15,30. Tomara aí com esse triunfo esmeraldino e a classificação principalmente para a segunda fase. O nosso canal de cortes você encontra aqui embaixo também, o Cortes do Goiás News e o nosso apoiador da Mania BetPix no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!